Eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode. Bem-vindos a mais um episódio do podcast 40 mais pode. E hoje com sabor especial. Carla, quem a gente vai receber hoje? Hoje nós vamos receber uma pessoa que, olha, a fome, a delícia, tudo tá junto no mesmo nome. Hoje, elegância, tradição e excelência em sabor. À frente de um dos bufês mais prestigiados de Ribeirão Preto, ela leva o legado de uma família a novos patamares, unindo sofisticação e carinho em cada evento. Com um portfólio que vai desde celebração intimistas até eventos grandiosos como realizados para a renomada Sanches e Sanches Advogado, ela mostra profissionalismo e afeto que podem andar juntos. Ela não entrega apenas prato, entrega experiência. Seja muito bem-vinda a 40 Mais Pode hoje, Monique. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Monique, seja bem-vinda. Bem-vinda. A gente conversou um pouquinho, né, antes da gente iniciar o programa. E você estava contando um pouquinho da história, né? Sim. E a gente até comentou que, apesar, né, do tempo não ser assim, 5 anos, Sim. né? É uma criança, mas Sim. o que alcançou, né, o buffet, Sim. é que realmente impressiona, né? E me impressiona também, né? Eu sempre falo isso, as coisas aconteceram no tempo certo de Deus na minha vida. E os 5 anos do buffet foram, assim, transformadores para onde a gente passou, por tudo que a gente já aprendeu até aqui. E para uma empresa, 5 anos é pouco tempo, né? Então, Isso. O Pimentas Buffet, não só o legado da família, a história toda, mas se tornou empresa em 5 anos de uma forma muito concreta e de muito crescimento. E estamos aí cada vez aprendendo mais e tendo os novos desafios, o que é o mais importante pra gente. E é o que movimenta tudo isso, né? E como que nasceu o Buffet Pimenta? Foi de você? Você contou que teve aí uma história com seus avós? Sim. A questão empreendedorismo sempre teve muito forte na minha família. Meus avós tiveram um bar, uma mercearia, há muitos anos atrás, que na época não tinha tantos mercados como tem hoje. Então, era algo muito grande mesmo no nosso bairro, que atendia uma região grande. E a parte de comida, cozinhar, sempre foi muito presente pra gente. A minha avó sempre gostou muito, a minha mãe, e sempre fez muito sucesso, né? Tudo isso que elas punham à mão. E com o tempo, a parte de eventos foi chegando na nossa vida. Eu, um pouco mais nova, trabalhei com decoração, com coisas relacionadas a organizar alguns eventos, mas por motivos pessoais e outras questões fui tomando outros rumos. E de repente, do nada, estava de novo envolvida com eventos. A gente tem um espaço grande aqui em Ribeirão, que é uma área de lazer grande, e a gente alugava para eventos. E um dia eu tinha uma loja de roupa. A gente resolveu levar essa loja para o espaço onde eu tinha, para montar um bronze, uma clínica, porque tinham várias salas lá, né, uma casa. E de repente eu falei, acho que eu vou alugando aqui até a gente construir tudo que a gente quer, fazer algumas reformas. E nesse tempo, um dia, isso foi mais ou menos em 2020, um pouquinho antes da pandemia, um cliente me ligou. Eu vi que vocês estão alugando a área de novo e tal. E era um local bem centralizado em Ribeirão, então a gente alugava muito fácil ali, em um lugar grande. Vocês trabalham com buffet também? Aí eu pensei, eu saber fazer, eu sei, né? O que você precisava? Eu queria isso, uma coisa simples assim. Eu falei, faço. Eu não tava fazendo outra coisa, nada a ver. Você pensou rápido, né? Tá, vou fazer. Sim, e era um evento assim, para daqui 15 dias, era muito rápido, né? E eu catei e fiz o evento, eles amaram. Eu contratei uma equipe que eu já conhecia, que fazia comida, churrasco, aquelas coisas mais triviais, mais simples, né? E fiz, e deu tudo certo, eles gostaram. E pra mim, na época, foi um dinheiro que eu não esperava, né? Nossa. E eu falei, quer saber, até a coisa engrenar da loja de novo. É bom esse negócio, né? E eu falei, quer saber, agora eu tô no meu espaço de novo, e eu acho que eu vou tentar. E aí eu fiz alguns orçamentos, publiquei no Facebook, no Marketplace, que era uma ferramenta gratuita, né, que é até hoje. E em poucos dias, assim, coisa de 20, 30 dias, eu tinha quase a agenda inteira de 2020 cheia. Foi uma surpresa, assim, pra mim. Só que aí entrou a pandemia, né?
que eu não esperava, ninguém esperava. O que pra essa área é Sim, foi complicadíssimo. muito difícil. Mas pra nós, na época, foi legal. Pra mim, no caso, eu peguei uma oportunidade, porque esse espaço que nós temos, como eu disse, é muito grande. E é dentro da cidade. E na pandemia fechou tudo, né? Fechou clube, fechou bares, fechou área de lazer de condomínios. E eu comecei a alugar ali pra meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, famílias. O pessoal fez dali um clube, passavam um dia ali. E eu tava sempre fazendo alguma coisinha pra eles, um jantar, um petisco, incluindo coisas pra agregar mais valores ali dentro daquelas locações, né? Então, na pandemia, eu trabalhei muito. Então, a gente alugava esse espaço de segunda a segunda. Tinha famílias que passavam 15 dias lá, pessoas que reformavam casas, porque na época teve muito isso, né? O pessoal começou a reformar a casa na pandemia. E aí alugava o espaço. Passavam semanas lá. E aí eu comecei a fazer coisas lá. Sempre para poucas pessoas, né? Por conta da limitação que tinha da pandemia. E foi. Dali começou em 2020. Eu fui fazer realmente do limão uma limonada, que é o que eu tinha o que tinha que ser feito, porque eu não tinha outro recurso, outra renda. Sim. E deu muito certo pra mim. Então, pra mim, eu trabalhei muito na pandemia, não fiquei parada por conta do espaço e fazendo algum petisco ou outro. E aí, essas famílias que eu fazia uma entrada, um jantarzinho, alguma coisa, que eu sempre gostei muito de cozinhar, já começaram a me chamar para eventos, quando começou a voltar as festas depois da pandemia. Aí voltamos para 30, para 50, e ali foi indo. E que interessante, né, amiga, o tanto de pessoas, mulheres principalmente, que da pandemia elas empreenderam mais, elas aproveitaram as oportunidades. Viram oportunidade, muito, né? E se tornaram a renda principal da família, né? Sim, muito Porque assim, até interessante. então, não era a sua atividade. Eu tava em outro rumo, né? Eu parei, como eu disse, eu trabalhei com eventos, e como eu tinha uma coisa muito relacionada com família, tem os seus desgastes emocionais, né, por conta disso, eu optei em fazer outra coisa. Aí na minha gravidez eu fui trabalhar com maquiagem, com essa área mais da beleza, que era uma coisa que eu gostava muito, e fui arriscar nisso. E aí fui trabalhar no shopping, numa loja de maquiagens. Ali eu conheci uma amiga minha muito próxima, que ficou muito próxima. A gente saiu dali sócias, a gente saiu do emprego e montamos a loja, que foi a loja que eu ia levar depois para esse espaço que era nosso. Nós montamos a loja de roupa junto com um estúdio de maquiagem. E aí eu trabalhei um tempo, que foi uma parte importante da minha vida, porque eu pude estar mais próxima da minha filha, que era pequena, né? E os eventos é bem mais complicado. Hoje ela já tá grande, tem 9 anos, mas na época era muito mais difícil. Então eu consegui, na época, estar mais próxima dela e aprender muito ali com o comércio. Eu falo que trabalhar no shopping, pra mim, foi um divisor de águas. Muitas pessoas criticam e apontam como se fosse algo negativo por conta da demanda, do horário e de tudo isso. Mas pra mim foi muito importante, eu aprendi muito, e sem contar que construí amizades. E ali surgiu sua oportunidade ali, né? Sim, saí de lá empreendendo, montando uma loja, né? E da loja, nós íamos para esse espaço, como eu disse, tentando ampliar, porque lá tem piscina, tinha uma área aberta bem grande, e a gente queria agregar um bronze, que estava bem no auge, né? E já tínhamos tudo organizado para isso acontecer. E de repente a loja foi se desfazendo, aquilo não foi tomando o rumo que a gente queria, e eu fui fazendo o buffet. Foi quando surgiu a história do rapaz que me procurou. E aí virou tudo que virou. A transição foi natural. Foi muito natural. E muito rápida, né? Foi muito rápida. Não, você não encontrou uma dificuldade, Sim, assim, que naquele momento que fosse um empecilho. Sim. Porém, vieram outras dificuldades depois. A pandemia, né? Que foi, como eu disse, difícil pra todo mundo, mas pra mim foi muito importante, até porque se eu não tivesse tomado esse rumo, eu não sei como que eu teria me virado com a loja. A loja seria muito mais difícil eu manter durante a pandemia do que esse espaço que já era nosso, mas estava alugado por uma família, não tinha nada a ver. E de repente o pessoal entregou essa casa em janeiro para nós, e em fevereiro já estava trabalhando com buffet, aos poucos com as coisas lá, e em março eu comecei com o buffet e logo veio a pandemia. E essa proximidade com o fazer a comida, você já tinha essa proximidade, você gostava? Sim, já gosto, sempre gostamos lá em casa, né? E já fizemos outras coisas. A minha mãe, por exemplo, fazia faculdade e levava salgados, lanches, tortas para vender na escola, né? Comigo junto. Né? Então, essa parte também do empreender e de trabalhar sempre foi muito forte para nós lá em casa, principalmente para as mulheres, né? E tudo muito relacionado com comida. O buffet hoje, ele é ainda nesse espaço ou ele tem um outro espaço?
Aí é uma parte muito importante, essa mudança, né, essa transição. Eu trabalhei durante 2 anos nesse espaço, de 2000 até mais ou menos no início de 2022, 2020 a 2022. E aprendi muito ali e fui entendendo que era aquilo que eu queria, da parte de buffet. E fui aprendendo com os desafios da pandemia, com a volta dos eventos. Eu aprendi muito ali. Mas voltando por questões familiares, é um espaço familiar. Minha mãe optou por alugar lá novamente para uma terceira pessoa. E eu precisei sair, sem querer, na época, de lá. E continuar atendendo com buffet, mas só para clientes externos, né? Não ia ter um local próprio. Você ia no local onde ia ter a Isso. festa? Até então eu só atendia ali, né? E aí, por conta dessa questão que a gente achou melhor alugar o espaço para uma pessoa fixa, por ser um espaço muito grande, demandava muito trabalho e tal. E a questão familiar, novamente, né? Que tem as suas complicações. Sim. E na época, eu não estava numa fase muito feliz ali com o buffet, por conta das dificuldades de todo aquele trabalho. Eu falo que isso é um testemunho, assim mesmo, da minha vida, esse detalhe dessa mudança. Eu estava num momento muito complicado e eu pedi um dia para que Deus me mostrasse, assim, eu não quero mais viver isso aqui. Eu fazia o que eu estava gostando, mas não me trazia alegria aquilo, sabe? Então, estava faltando. Então, não era só o dinheiro, não era só o trabalho crescendo. E na visão das pessoas, aquilo estava dando muito certo. Mas para mim não estava. E em poucos dias, aquilo se transformou. A minha mãe não quis mais que eu ficasse lá, ela pediu a chave, eu entreguei e eu fiquei muito satisfeita com aquele pedido dela, mesmo estando com medo, né? Falei, o que eu vou fazer agora? Né? Parecia que eu estava tomando um rumo muito importante ali, que eu estava em crescimento, mas na verdade eu não estava. E aí quando eu saí dali é que o buffet expandiu de uma maneira absurda. Em poucos meses eu já estava fazendo eventos em lugares aqui em Ribeirão muito renomados, em lugares grandes, que eu nunca pensei que eu fosse pisar tão cedo, assim. Então, a mudança, o sair dessa casa, desse local que estava me aprisionando ali, né? Foi uma virada de chave muito importante para mim. E então eu sempre falo sobre essa questão dos desafios, o quanto é importante a gente aceitar algumas mudanças, principalmente quando a gente pede, eu sou uma pessoa de muita fé, então quando a gente pede as coisas para que Deus transforme, Ele realmente transforma e a gente tem que estar preparado para isso. E vai ser dolorido, não vai ser fácil, né? Nada é fácil. Exatamente. Mas eu nunca me senti tão segura de que aquilo ia mudar minha vida de uma maneira tão grande assim. E realmente eu mudei de casa em 6 meses, a coisa foi crescendo assim, tudo mudou. Foram em poucos meses, o buffet cresceu muito e aí veio o nome, né? Aí vem a história do nome. Que quando eu estava nesse espaço, eu vendia, vamos dizer assim, os eventos, o buffet, como Monique Almeida. E quando eu saí de lá, aquilo começou a não fazer muito sentido pra mim. Eu queria alguma coisa diferente, eu queria um nome diferente. E eu sonhei, também a pedido, eu pedi muito a Deus para que me mostrasse. E eu sonhei com o nome Pimentas, e era Pimentas no plural. Com S. Com S no final. E nesse sonho eu via até as minhas funcionárias, os meus colaboradores de uniforme, como eu imaginava que seria, com o nome Pimentas. Eu sonhei, parece que com o projeto inteiro. Você sonhou com o projeto? Eu sonhei com o projeto, assim, de uma maneira muito nítida, muito clara. E acordei no outro dia, assim, com aquela garra, aquela inspiração para fazer acontecer. E dali foi sempre surgindo novas ideias e desafios e... Sensacional. Estamos hoje, aqui. Então hoje você continua não tendo um local fixo, você continua atendendo sempre no local onde vai ter o evento. Isso. Aí agora, esse mês, a gente vai fazer a inauguração do meu escritório, que até então eu fazia as coisas na minha casa, tinha um depósito na minha casa, tudo acontecia ali. E aí agora a gente encontrou um local que a gente tá procurando faz um tempinho. E eu queria algo mais próximo da minha casa, para que não ficasse tão difícil, né? Sim. E a gente encontrou o local ideal, assim. Lá, inclusive, funcionava uma casa para o pessoal que produzia salgados, algo nesse sentido. Tá. Então, tem uma cozinha gigante, muito equipada, parece que foi feito para nós, assim. E na frente tem o local para fazer o escritório, para atender o pessoal. Porque hoje, 99% da minha demanda é tudo pelo WhatsApp, é tudo online. Então,
mas a gente vem sentindo a necessidade, né? Conforme os clientes vão sendo mais exigentes, Sim. né? A gente quer ter essa proximidade e fazer também as coisas de uma forma mais pessoal, mais personalizada para o cliente. Então, esse contato físico, essa reunião, o bate-papo ali é importante. E agora a gente vai inaugurar, provavelmente agora até o final do mês, a gente inaugura nosso escritório. Convida a gente para inauguração, porque eu já sei que vai ter comida boa. Com certeza. Monique, é realmente uma história assim de crescimento, né? Sim. De evolução, até para você assim que não trabalhava nessa área. Sim. Né? E muitas vezes a gente tem uma ideia, uma ideia de negócio, mas que a gente não dá o primeiro passo. Né? Medo, né? Só que para você esse primeiro passo foi automático. Sim. Né? Foi uma coisa que foi... Ela foi empurrada, né? Né? O primeiro passo, seu sai mesmo, daqui. vai que é seu, Sim, vai. como eu vai disse seguindo. pra vocês, quando eu trabalhava no shopping, era um quiosque de maquiagem, né, na Maybelline, uma marca, não sei se eu posso falar marcas aqui. Sim, sim. Quando eu vi, eu tava fazendo eventos dentro desse quiosque, que era um local extremamente limitado, a gente não podia fazer nada ali. Porque dentro dos os quiosques que ficam no centro onde o pessoal passa, tudo, no shopping, nada pode. A gente não pode colocar uma cadeira para atender um cliente, assim, sabe? Quando é lojas, é mais fácil. Da loja para dentro, você consegue fazer algumas coisas. Então, eu comecei a levar o quiosque, né, as maquiadoras, eu e outras amigas, para dentro das lojas do shopping, que lá dentro a gente podia fazer. Então, a gente, por exemplo, tinha evento Dia das Mulheres. Nós íamos atender o pessoal lá na Arezzo, né? Passar o dia lá, as mulheres que iam comprar ganhavam maquiagem e tal. E eu sempre criando essas coisas, inventando moda, né? Essas parcerias, né? E sempre gostei de inventar moda. E foi isso. Sempre envolvida com eventos, sempre gostei de organizar, da família, dos amigos, tudo. Eu tava envolvida. Falou que é festa, liga pra Monique, eu sempre dava um jeito, me virava e... inventava coisas sempre. E sempre ia. E até hoje, né? E quais são os tipos de evento que você atende hoje? Qual que é o seu forte hoje, seu carro-chefe? Olha, a gente atende todos os tipos de evento, mas o que eu gosto mais e o que o buffet foi tomando um rumo e que foi um dos principais nichos que cresceu muito o nosso buffet é o corporativo. Eu me identifico mais com o corporativo do que com o social. E sociais, casamentos, aniversários, batizados, a gente faz, mas eu faço mais hoje eventos maiores pro corporativo. São graus de dificuldade diferentes, né? Sim. E em 2010, eu já gostando de coisas relacionadas a eventos, eu fiz um curso de cerimonial. Na verdade, eu iniciei a faculdade de eventos no Barão de Mauá. Era hotelaria e eventos, chamava o curso. Inclusive lá eu conheci minha melhor amiga, hoje é madrinha da minha filha, sou madrinha da filha dela, então falo que todos os processos são muito necessários. O curso não atendeu nada do que eu buscava, assim, não tinha nada a ver com o que eu queria, mas iniciei o curso. E aí dali falei, não tô legal com isso aqui. Fui procurar uma coisa mais relacionada à organização de eventos mesmo e descobri um curso de cerimonial no Senac, que foi maravilhoso. Os cursos do Senac são incríveis e foi também um divisor para mim na época, que eu achava que eu queria organizar eventos, não tinha nada a ver com buffet. E fiz o curso de cerimonial, e o cerimonial é muito mais voltado para eventos sociais, principalmente casamentos. E eu acho que eu sou muito dinâmica, eu não tenho muita paciência com noivas. Eu não tenho. Eu gostei muito de fazer o curso, de aprender como organizar um evento, um casamento, todos os processos. E o cerimonial nada mais é do que a logística do evento do começo ao fim, Sim. né? Com detalhes e direcionamento do cliente, né? A noiva, a debutante, ou o cliente, mesmo que seja uma empresa, né? A gente direciona. Um dos clientes que eu auxilio com a parte cerimonial é a Sanches. A gente fez o último evento agora com o meu comando, eu organizei as equipes, o pessoal todo. É um processo mais complicado, porque você tem que lidar com todos os profissionais. Certo? Cada um dentro do seu nicho, cada um com as suas necessidades, com os seus horários, isso pode agora, isso pode depois, e hora de entrada, de retirada, o que tem que ser feito, o que está no contrato. É bem detalhado, é bem complicado. Foi um desafio para nós, porque eu já tinha o buffet, né, para 600 pessoas para organizar, e ainda essa questão do cerimonial. Não é o que eu mais amo fazer, mas dependendo do evento, dependendo do cliente, dependendo da demanda, eu sei fazer e consigo organizar. E agora,
Você já falou que está abrindo o seu escritório, Sim. né? Que vai inaugurar. Projetos futuros, assim, o que você imagina para o futuro do Pimentas? Olha, eu quero muito focar na parte de decoração com a minha mãe, que ela é a decoradora, ela é florista, ela tem essa visão, ela trabalha com isso há muito tempo e ela é uma excelente profissional, assim, visionária. E a gente vai unir as forças agora nesse escritório para que a gente consiga pegar eventos maiores e mais na região. A gente vem levando eventos para a região de Sorocaba, Campinas, Indaiatuba, e tô gostando muito disso. São sempre eventos corporativos. Sim. E o meu foco é o corporativo e eventos de grande porte. Esse é o grande objetivo do Pimentas Buffet. Porque é o que eu sempre falo, o buffet tanto faz um evento para 50 quanto para 500, é o mesmo trabalho. Certo? O que muda, obviamente, é as quantidades, a quantidade de funcionário, mas o evento grande é algo que eu tenho mais facilidade, sabe, em fazer. Tá. Então, eu gosto mais também de eventos maiores, e então o meu foco é conseguir ficar só com os corporativos e eventos de grande porte. As dúvidas. Você está acostumado com Ana Gurevitch na rua, trazendo perguntas para nossas convidadas, mas hoje não, é invasão mesmo, é isso aí. Eu invadi o estúdio de gravações do 40 Mais Pode, pra quê? Pra falar de jabá, né, gente? Aquelas pessoas, aquelas empresas que acreditam no nosso projeto e fazem tudo acontecer junto com a gente. Bora lá falar dessas empresas maravilhosas que tanto nos apoiam? A primeira delas é o Instituto de Cirurgia de Ribeirão Preto. Sabe aquele lugar onde você se sente bem cuidado de verdade? O Instituto de Cirurgia de Ribeirão Preto é referência em saúde gástrica, une excelência médica com atendimento acolhedor, atende convênio particular, bem no Jardim América, num local privilegiado, na rua João Godoy, 451. Precisa cuidar da saúde com confiança? Este é o lugar certo. Nosso segundo patrocinador é o Pimentas Buffet. O Pimentas é sabor, é sofisticação, é tradição. Transforma qualquer evento, do jantarzinho íntimo àquela festa grandiosa, numa experiência deliciosa. Eles já atenderam empresas como Sanches e Sanches e arrasam em casamentos, aniversários, bodas e todo tipo de festa que você sonhar. A nossa próxima apoiadora é a empresa CF Segurança do Trabalho. Agora é hora de falar de coisa séria e muito necessária, não é mesmo? A segurança. A CF é top em treinamentos como NR35, trabalho em alturas, e várias normas que garantem segurança no ambiente de trabalho. Se você precisa treinar a equipe ou quer entrar nessa área, fala com a CF. Nosso próximo patrocinador é o Espaço Estética e Beleza, um lugar que é muito mais que um salão, é um cantinho de autocuidado. Especializado na beleza feminina, com tudo que a gente ama, luzes, cortes, tintura progressiva e aquele carinho especial que faz toda a diferença, porque toda mulher merece um tempo só pra ela. A nossa próxima patrocinadora é aquela que faz tudo isso funcionar, Magnetize Estúdio e Produções. Som, imagem e impacto profissional. A Magnetize faz tudo que envolve produção audiovisual, podcast, vídeo publicitário, videoaula, documentário e muito mais. Quer tirar o seu projeto do papel com qualidade? É com a Magnetize. A próxima patrocinadora sou eu, a empresa Ana Gurevitch Comunicação e Divulgação. Eu motivo o seu CPF e divulgo o seu CNPJ através de divulgações nas redes sociais, apresentações de evento e muito mais. Quer dar um up na sua empresa? Quer dar um up na divulgação da sua marca, aumentando a sua credibilidade e visibilidade? Chama a Ana que é sucesso garantido. E ó, todas essas empresas apoiadoras maravilhosas estão aqui na descrição do nosso vídeo. Não deixe de acessar, de entrar em contato, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Monique, agora a gente vai chamar a Ana, que está lá na rua, para fazer umas perguntas para você. Ana, o que você tem aí de pergunta?
Ana Gurevitch, na rua de novo, é isso mesmo. Tudo bem com vocês aí, meninas? Carla e Cíntia, muito obrigada. E a gente tá com uma super convidada, sabe quem? Monique. Muito obrigada, Monique, por ter topado participar do nosso programa 40 Mais Pode. E claro, trazer pra gente um pouquinho de todo esse conhecimento que você tem. E o que eu tô fazendo aqui na rua, vou falar para vocês. Eu tô aqui para pegar mulheres para trazer perguntas para nossa convidada. Então já eu volto com perguntas aí para vocês no estúdio. Obrigada, Ana. Enquanto ela procura lá uma pessoa na rua, voltamos aqui para o estúdio. Monique, eu queria saber se você tem uma referência, alguém no seu ramo assim que você fala, ó, essa pessoa me inspira. Sim, eu tenho uma inspiração. Eu não conheço ele pessoalmente, nunca trabalhei com ele, mas de uma forma indireta, é uma pessoa que me ajudou muito e me ajuda, através até de alguns profissionais que já passaram pela empresa dele e me ensinaram muito nesse processo de crescimento do buffet, que é o Renato Aguiar. É um grande nome nosso aqui, da nossa cidade e de todo o Brasil. Tem eventos gigantescos, né? De uma qualidade, assim, imensurável. Eu sou apaixonada em tudo que ele faz, tanto na parte de buffet como de decoração. E foi uma pessoa também que mudou muito o rumo aí do seu trabalho com novos projetos durante a pandemia, né? Então, hoje ele tem outras empresas, né? E me inspira muito toda essa visão que ele tem de negócio e de como ele leva a questão da tradição da família, receitas da mãe, de colocar até nomes em receitas e tudo que ele faz em coisas que a mãe dele quem ensinou, a avó, autorais. E eu admiro muito, eu gosto muito dessa pegada dele, né, de levar a tradição da família para dentro da empresa dele. E tá no patamar que ele tá hoje, né? Para mim é uma referência, assim, imensurável. Ele é maravilhoso e eu gosto muito de tudo que ele faz e me ensina muito, como eu disse, né? E hoje você trabalha em média com quantos funcionários? Obviamente que é navegante, né? Esse número por conta dos eventos, né? Mas em média, qual é o número de funcionários que você tem que gerir aí por evento? Eventos menores que a gente faz de 50 a 100 pessoas é sempre em torno aí de 8 a 10 funcionários, direto e indiretamente, tá? E isso, como você disse, vai aumentando de acordo com a demanda. Mas hoje, mais ou menos fixo, a gente tem essa quantidade das que estão sempre comigo. Em eventos maiores são quem lideram as outras equipes, né? Então é sempre nessa quantidade. Tem o conhecimento do negócio, né? Exatamente, que está comigo em todos os eventos, dos pequenos aos grandes. Sempre tem o mesmo pessoalzinho ali que está comigo há mais tempo. E vai criando, né, suas responsabilidades ali dentro do buffet. E sempre buscando o que cada um tem de melhor ali, né? O que tem mais facilidade, o que gosta mais de fazer, para que elas consigam direcionar para as outras equipes, as outras pessoas que vão chegando de uma forma mais orgânica, né? Esse trabalho todo. Porque é muito complicado a gente conseguir manter uma equipe na parte de buffet, com certeza. Eu ia te perguntar, o que você a parte mais acha difícil. mais difícil? Lidar com o cliente ou o funcionário na sua liderança? Olha, o corporativo, os eventos corporativos, normalmente você lida com uma equipe ali que te contrata e é tudo muito rápido, no sentido do foco principal a gente apresentar o objetivo do evento, tá? A gente entrar dentro dessa demanda ali com o cliente. Normalmente o foco é o business deles, né? É o que eles estão vendendo, é o produto, é o evento específico. Por isso que eu gosto mais, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais, né? Mas para mim, em relação a funcionários e clientes, com certeza, funcionários é a parte mais difícil. Como eu disse, é difícil você conseguir manter. E principalmente porque hoje a maioria do pessoal que trabalha comigo tem outros empregos. Sim. Então, conseguir fidelizar eles, principalmente na parte do corporativo, que são eventos durante a semana, é mais complicado. Né? Então, agora, graças a Deus, com o crescimento do buffet, eles estão tendo mais prioridades, né, com as festas. Para eles, com certeza, deve ter um ganho melhor para isso também. Mas não é só o ganho, né? É a questão da dedicação, do empenho, de gostar de fazer isso, porque não é fácil trabalhar com eventos.
E até porque para você sofre uma pressão muito grande pela responsabilidade, né? Sim, sim. De manter esses funcionários, Sim. né? Para eles poderem manter a família. Sim, então, a motivação ali do dia a dia, né? E de uma forma informal, porque eu não consigo ainda ter uma equipe fixa com todas as legalidades que são necessárias, né, para contratar essas pessoas. Mas esse é um dos nossos objetivos até o final do ano, é já fidelizar pelo menos ali. Conseguir manter pelo menos uma equipe mínima. Isso, exatamente. Por isso, o nosso objetivo é trabalhar com os eventos de grande porte, porque são eventos que a gente precisa viajar muitas vezes, está fora da cidade. Então, o pessoal precisa dessa garantia, né? Tá, fica fora de casa, longe da família. É um trabalho que exige muito deles. Então, eu quero muito que a gente possa ajudá-los e tá nesse crescimento, né? Tanto do buffet quanto do trabalho deles também. E aí, Ana, conseguiu alguma pergunta para Monique? Ana Gurevitch na rua, eu já tô aqui com a Miriam, que tem pergunta para nossa convidada, a Monique do Pimentas Buffet. Tudo bem com você, Miriam? Tudo, e você, Ana? Bom dia, pessoal. Bom dia, Monique. Eu gostaria de estar fazendo uma pergunta para ela, gente, que seria: qual foi o evento mais desafiador para ela? E eu também gostaria de estar deixando aqui, gente, uma leve propaganda da minha loja, a Mix 5 Ribeirão Preto, localizada no calçadão de Ribeirão Preto. Aqui é uma loja de valor único, qualquer item, R$5, gente. Venha conhecer e aproveitar essa oportunidade. Obrigada, Miriam. Maravilhoso, porque deve ter cada cliente complicado, não é mesmo, Monique? Então aí, responde pra gente, por gentileza. Muito boa essa pergunta, Miriam. Obrigada. Olha, é difícil, assim, deixa eu pensar em algum aqui que realmente... lembrei. Nós fizemos um evento recentemente em Dayatuba. E tudo acontecendo muito bem, tudo tranquilo. Eu sempre brinco assim, quando tá muito tranquilo, a gente fica com medo. Tudo muito adiantado, tudo muito organizado, tudo muito leve, energia a milhões e tudo ok. E eu contratei uma empresa renomada de São Paulo para que fizesse um bar de cafés para nós. Contratei alguns baristas e era um grande diferencial para aquele evento. Era um evento voltado para algumas coisas relacionadas a café. Então, eu queria muito surpreender o cliente, dei essa ideia, ele gostou. E nós íamos fazer vários drinks com café durante o café de recepção, o Welcome Coffee desses clientes. Então, tinha tudo para dar muito certo, a decoração toda pronta, a mesa montada, com 1 hora de antecedência, cada detalhe no seu lugar, tudo perfeito. E cadê o pessoal? Tudo montado, o bar estava montado, mas os baristas não estavam lá. E aí, o cliente chegou e estava muito frio nesse dia. O cliente chegou e me pediu um cappuccino. Eu falei, só um momentinho, vou ver se eles conseguem adiantar, porque a gente estava um pouco fora do horário. Ali, não tinha começado o evento ainda, né? Então, tudo bem, o pessoal não tá ali, mas eles já tinham montado tudo, saíram para almoçar e não voltavam. Aí eu entrei em contato, tem como você adiantar um cappuccino assim, assado? Era para diretora, né? Um grande cliente. Ele tinha que servir esse cappuccino, né? Cadê esse povo, gente? Eles chegaram faltando 15 minutos para começar o evento, falando que a máquina estava quebrada. A máquina que produzia os cafés. Aquilo, assim, o pessoal começando a chegar, um evento para 300 pessoas, e aquilo foi criando um movimento, o povo começou a chegar, e cadê o café? Gente, o evento era de café. E não tinha café. Tinha que ter cheiro de café naquele salão, cadê o café? Aquele dia foi difícil para mim manter, porque, assim, eu tenho um lado um pouco nervosa, meio doida, sabe? Que fala que quem trabalha com evento tem que ter essa pegada um pouco, né? E eu comecei a ficar muito nervosa. E o pessoal, calma, Monique, vai dar tudo certo. E eu, não, gente, não pode acontecer. Porque eles chegaram com muita antecedência, eles fizeram a montagem, fizeram o teste, viu que deu problema na máquina e não falou nada pra nós. Só saiu... Saíram falando que ia tentar resolver. Falando não, né? Na cabeça deles tentar resolver. Só que eu, o contratante, que deveria tentar ajudá-los, né? Fiquei sabendo 15 minutos antes de começar o evento, com a diretora me pedindo um cappuccino. Ia chegar 300 pessoas para tomar esse café. E cadê esse povo com esse café? Conclusão, praticamente não teve. A máquina foi voltar a funcionar. Porque o Welcome Coffee ia ter uma duração de no máximo 1 hora. A gente conseguiu servir eles, né? Sei lá, meia dúzia de café, faltando 10 minutos para terminar o Welcome Coffee. E depois ia ter uma apresentação dessa empresa e depois o coquetel. Que aí entra com a parte de drinks, cervejas e outros tipos de comida. Então seriam 2 eventos em um só. 2 recepções. Tá. E eu queria muito surpreender o pessoal com esse café. E a gente teve esse problema. Não foi servido o café. O pessoal
agiu de uma maneira assim, com muita falta de profissionalismo. Foi muito complicado para nós manter o equilíbrio nesse dia e não derrubar aquela garrafa de café inteira em cima deles, a máquina com tudo que tinha lá em cima. Imagino. Ai, gente, olha. Máquina de café voando, né? Eu só queria servir café, era um evento de café e não tinha café pra dar pro povo. O principal não tinha. Coador de café aí. Gastei horrores com um grão de café pra decoração, com tudo que tinha direito. E cadê o café? Não tinha o café. É isso que a gente passa. Mas foi uma vez, né? Continuamos com esse cliente, deu tudo certo. Realmente, imprevistos acontecem. Mas esse foi, pra mim, o mais difícil, o mais desafiador, como a Miriam perguntou. Porque eu não podia fazer nada. Não era algo que dependia de mim. E cria expectativa, né? Em cima do que você planejou. Eu não consegui tomar um café. Aí, na hora de ir embora, eles... você quer um café? Eu falei, a última coisa que eu quero hoje é café. Nem o seu. Você não chega nem pergunta de café pra mim hoje. E olha que eu gosto de café. E eu amo café e eu não consegui tomar um café deles. Então, com certeza, foi mais difícil porque, como eu disse, não dependia de mim, né? Foi uma situação que eu não tinha o que fazer. Saiu fora da sua mão. Exatamente. E eu contratei uma empresa de nome. Pesquisei muito antes de fazer isso. E parece que o meu contratante, o rapaz que sempre fecha os eventos com a gente naquela região, tava pressentindo. Toda hora ele ficava assim, Monique, tá tudo certo com o pessoal do café? Eu, claro. Eu achando que eu ia estourar, né? No norte. Né? Que eu ia, nossa... Não, tá tudo certo, fica tranquilo. E eu ali, negócio montado com antecedência, tudo certinho pra dar certo. Tudo perfeito. 15 minutos. Ah, tá com a máquina não sei o que quebrado, gente. É a lei de Murphy. Mas enfim. Qual que é a próxima pergunta? Ana, e aí, tem mais alguma pergunta para Monique? Ana Gurevitch também tem uma pergunta para nossa convidada, para Monique do Pimentas Buffet. Monique, a gente fala em buffet, a gente já pensa em gastar muito. Será que a gente consegue fazer aquela festa dos sonhos gastando pouco? E eu já vou ficando por aqui me despedindo, que essa é a nossa última pergunta para a nossa convidada de hoje. E semana que vem temos mais 40 mais pode. Obrigada, Ana. Até a próxima semana. Fiquem ligados que a Ana está sempre na rua. Pode pegar vocês por aí para fazer uma perguntinha. Voltando aqui com a Monique. Bom, agora, Monique, a Ana quer saber. Bom, a pergunta da Ana é uma pergunta muito boa, que é o que todo mundo quer saber, que é sobre valores, né? Como que funciona isso. Bom, gente, o principal sempre é a quantidade de pessoas, é o que vai determinar o evento e o custo geral do evento. Porque o número de pessoas determina o local do evento, a proposta e o que vocês estão buscando, o que o cliente está buscando, né? Então, hoje, o meu nicho, eu trabalho com um cardápio de muita qualidade, sempre tentando mostrar e montar comidas que as pessoas gostam muito de maneiras diferentes, com montagens diferentes. Então, o custo para nós hoje é algo muito relacionado à quantidade geral de pessoas e o que o cliente está buscando, tá? Isso é para todos os eventos. Então, você vai ter clientes e fornecedores de eventos com cardápios mais simples e de cardápios mais diversificados. O tempo de festa também determina muito esse custo. Então, se você atender um cliente durante 2, 3 horas de evento, obviamente tem um custo. Um evento de 7, 8 horas, né, é outro custo. Então, isso varia muito. O foco do meu buffet, desde o início, sempre foi servir comidas que as pessoas gostam muito. Comidas, vamos dizer assim, a coxinha, que é o que todo mundo gosta. Sim. Eu tenho um cliente, por exemplo, em Campinas, que todo e qualquer evento dele tem que ter coxinha. É a única exigência. Mas a gente pode servir essa coxinha sempre de uma maneira diferente, com uma louça diferente, uma forma de servir diferente, um recheio diferente, molhos diferentes. Então, esse sempre foi o meu desafio, fazer o que o pessoal sempre gosta, de maneiras diferentes e com montagens, ideias criativas. Esse, para mim, é sempre o diferencial. Eu percebi ali na entrada que os seus salgados, eles sempre têm um toquezinho, né? Sempre a pimenta não pode faltar. Sempre tem alguma coisinha ali. Sim. Um brócolis, sempre alguma coisa que dá um toque seu, assim, né? Sim. É o que eu sempre quis. Desde o início, criar, como eu disse, fazer não precisa inventar a roda, né? Sim. Fazer o que a gente precisa ser feito, bem feito, de qualidade.
eu sempre gosto de ter o toquezinho da pimenta ali. Isso chama muito a atenção. Porque antigamente, quando eu era mais nova e as pessoas tinham muito... Ai, comida de buffet tem que ser mais neutra, porque tem que atender todo mundo. Não pode ter muito tempero, não pode ter muita pimenta, não pode ter muito sal, não pode ter muito isso. Eu vim completamente contramão de tudo isso. Minha comida tem pimenta. Eu gosto, obviamente, não é em tudo, mas em algumas coisas eu acho que tem que ter, a gente tem que imprimir a nossa identidade ali na comida. Tem que ter aquele sabor, exatamente, né? Aquela autenticidade. Né? E a gente recebe muitos elogios, o pessoal chega aí na cozinha e fala, gente, parece que eu tô comendo comida da minha avó, comida da minha casa, sabe? Eu falo, não quero comida com cara de buffet. Não vamos fazer comida com gosto de buffet. O que todo mundo faz, aquela coisa muitas vezes mais sonsa, com menos sal. E lá em casa o pessoal até puxa um pouco a minha orelha, que eu sou chegada no sal, né? E no tempero. Mas é o diferencial, é o que eu gosto. Eu aprendi assim, lá em casa tem tempero em tudo. Então é o que o pessoal gosta e é o que tá dando certo. Que bom. Monique, a gente quer agradecer a sua presença por ter vindo aqui compartilhado a história do buffet com a gente, né? Agradecer a sua parceria, né, com a gente. E tá convidada para voltar quando você quiser, tá bom? Por favor, gostei muito de estar aqui com vocês. Foi uma experiência nova aí pra mim. E gosto muito de falar, deu pra perceber, né? Sim, e fala muito bem, né? Gosto muito de falar, gosto muito de conversar, gosto muito de trocar ideias. E gosto muito também de compartilhar a minha história, que eu tenho certeza que sempre pode tocar aí outras vidas, outras mulheres. E eu acho que essa é a proposta principal aí de vocês, né? E quem quiser saber mais sobre o buffet, segue a gente no Instagram. Eu sempre incentivo muitas mulheres. É o @pimentasbuffet, by Monique Almeida. E é sempre um prazer, assim, inspirar outras mulheres e contar a nossa história. Inclusive, lá no meu Instagram tem um vídeo que nós montamos contando um pouco dessa história para quem quiser saber mais e acompanhar os nossos eventos e as nossas aventuras. Porque acontece de tudo, né? E eu gosto muito de compartilhar isso com o pessoal lá e todo mundo gosta muito de ver os bastidores dos eventos. E é uma ideia que a gente também quer colocar mais em prática e cada vez mostrar mais esses bastidores, como tudo acontece, né? Porque na hora que o pessoal chega que tá tudo montado, tudo arrumadinho, é uma tudo coisa, lindo, né? Os bastidores. Os bastidores lá da máquina de café, ninguém sabe o que acontece, né? Então é isso. Então, podem contar sempre comigo. Sucesso. Um brinde, então. Obrigada. Sucesso. Um brinde. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Sucesso pra vocês. Obrigada, Monique. Eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode. Você não vai diminuir? Não, agora não dá pra eu pensar em resumir um negócio que já tá pronto. Isso aí eu tenho que pensar depois. Chama a Ana. Chama a Ana. Não, isso daqui tá gravando, depois vai tudo lá pros... Tá tudo certo. Volta a fita. Monique, vou te pedir licença que agora é o nosso momento. Desculpa. Ela ficou até dura. Gravou? E agora chama a Ana. Tá, agora... Chama a Ana. Você falou que ia chamar a Ana e me chamou. Momento chama a Ana. Peraí. Ai. Vamos. 40 mais pode. Você gostou, né? Você quer tirar foto?